tudo o que a gente for fazer, é importante que a gente tenha essa questão da nossa autoavaliação, uma autoavaliação completa da nossa trajetória, dos nossos objetivos, da nossa situação hoje, o que a gente consegue hoje, para, com base nisso, saber como a gente vai construir o nosso objetivo. Tudo isso vai servir como critério para selecionar as suas opções. E não só selecionar as suas opções, como também isso vai estar durante o processo de aplicação inteiro que você for fazer, gente. Inteiro. Por que eu digo inteiro? Porque vocês vão ter que fazer redação para entrar para algumas dessas oportunidades, não na redação, né? É o que a gente chama de personal statement. Então, é uma carta sobre você, você vai estar falando sobre você. E, gente, se você não sabe a sua trajetória, se você não sabe para onde você quer ir, você não vai saber fazer um bom personal statement, tá bom? Vocês precisam ter isso bem claro para vocês. E é daí que tá a importância dos módulos iniciais do M60, de autoconhecimento. Fazendo ali caderno dos sonhos e tudo mais. Isso é muito importante, gente, porque isso vai estar permeando a sua aplicação inteira. Tem coisas que eu pensei comigo mesma nos módulos iniciais do M60 que foi ter uma inspiração para mim no futuro. Que me levaram a, por exemplo, conseguir uma vaga na Universidade de Michigan, porque foi uma dessas universidades que eu usei essas histórias. Então, tudo isso é muito importante. Mas também é importante porque isso vai definir o que você vai fazer. Vai definir os cursos que você vai aplicar, as universidades que você vai aplicar, os países que você vai, tá? Então, ter isso bem claro é importante. Então, vamos lá, algumas perguntas para você fazer. Primeiro tópico, em paixão e habilidade, tá? O que você é bom fazendo? O que você gosta de fazer? O que é uma coisa que te motiva? Quais são as áreas que você se destaca fazendo? Isso porque é uma coisa muito importante. Essas duas coisas têm que estar alinhadas. Assim, eu posso ser apaixonada por cantar, posso adorar cantar, mas se eu canto mal, eu não vou virar cantora. Assim como eu posso saber desenhar e desenho muito bem, mas se eu não gosto de desenhar, se é uma coisa que eu faço só quando eu preciso, e eu preciso muito, assim, nossa, preciso muito fazer esse desenho, é um trabalho de faculdade que me pediu para fazer um desenho, eu posso te dar um exemplo com isso. Eu me considero uma pessoa boa fazendo design, tanto que a maioria das coisas que eu faço hoje de extracurriculares é montando logo, montando post, e eu não gosto de fazer isso. Não é uma coisa que eu quero para meu futuro. Posso ser boa, mas eu não gosto. Não faz sentido para mim seguir alguma coisa nessa área. Então, você tem que saber juntar essas duas coisas. Tem que ser coisas que você gosta de fazer, que você pode passar horas fazendo, porque muitas vezes você vai passar horas fazendo na faculdade. Tem aqueles momentos na faculdade, inclusive, que você se pergunta por que eu escolhi esse curso, meu Deus do céu. Então, se você não gosta de uma área, é muito mais provável que você não se dedique para aquilo. Então, essas duas coisas têm que estar muito bem alinhadas. Pergunta para você mesmo, senta aí, pega. Você pode perguntar para os seus amigos, para sua família. Gente, o que é uma coisa que eu faço muito bem? Que vocês olham para mim, nossa, você arrasa nisso. Ou uma área que eu sempre falo bastante para vocês, que eu gosto, coisas nesse sentido. São importantes, tá? Porque você precisa ter isso para saber o que seria uma boa profissão para você, ok? Além disso, você tem que pensar nos seus objetivos de carreira. Estabelecer, claro, os objetivos que você quer para sua carreira a curto, a longo prazo, daqui a 5, a 10 anos, o que você vai, onde você vai querer estar, tá? Isso é uma coisa que tem que estar claro para você. Porque tem algumas carreiras que vão te possibilitar que você chegue nesses objetivos de forma mais rápida, outros vão demorar mais. Isso é uma coisa importante para você ter consigo mesmo, tá? Saber onde você quer. E isso, gente, eu acho que essa é uma das melhores partes para fazer. É uma das partes que eu mais gostei de fazer comigo mesmo. De pensar, nossa, o que eu quero para minha vida? E você pode gastar horas, assim, num primeiro momento pensando nisso. Tem muita gente que faz e eu aconselho muito porque é uma coisa que vai, inclusive, te manter motivado durante o processo de aplicação, que é montar, sabe aqueles mapas visuais que você coloca foto da casa que eu quero ter, do quarto que eu quero ter, do carro que eu quero ter, das refeições que eu quero ter no dia, do corpo que eu quero ter. Enfim, essas coisas que vão te deixar motivados durante o caminho para você seguir nas melhores escolhas para você. Isso é uma coisa que você pode estar pensando e montando de fato, mas é importante que você tenha essa
reflexão consigo mesmo de quais são os seus objetivos de carreira. Porque, como eu disse, tem algumas coisas que vão te fazer, algumas carreiras que vão te possibilitar que você faça mais rápido, outras que vão ser mais difíceis. E não só de carreira, tá, gente? Isso é um objetivo pessoal. Por que que eu falo isso? Porque tem algumas carreiras que vão exigir que você tenha, por exemplo, uma vida que seja quase nômade, que você vai ter que ir para vários lugares diferentes, e você vai ter que ter essa flexibilidade. Às vezes é algo que você não quer, você quer estar num lugar só. Ou por outro lado, às vezes você gosta de ser uma pessoa que vai e viaja o mundo. Mas se você quer fazer, por exemplo, medicina, você muitas vezes vai ter que ficar ali mais comprometido com um país específico. Então, vai ter que ter esse alinhamento dos seus objetivos. O que que você espera alcançar com a sua faculdade fora? O que que você espera conseguir com a sua carreira? Tá? São 2 pontos importantes que vão estar guiando ali, tanto a sua escolha de país, principalmente com o que você quer alcançar com a sua escolha profissional, com a sua educação internacional, porque alguns países vão te possibilitar mais coisas em uma área, outros mais em outra. Então, esses objetivos de educação internacional são importantes para o país e, portanto, para a universidade que você vai e onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos, como eu quero que seja meu dia a dia e tudo mais, porque isso vai estar guiando a sua escolha de carreira e de curso, tá bom, gente? Então, muito importante que vocês tenham isso em mente. Caso vocês tentem fazer isso e vocês estão com muita dificuldade, tá vendo que tá difícil, uma boa coisa que vocês podem procurar é teste vocacional, tá, gente? O que é um teste vocacional? Nada mais é do que um questionário que vai ter ali várias coisas de preferência, características pessoais, que vão estar utilizando essas respostas para tirar conclusões sobre possíveis inclinações e tendências de carreira que você possa ter. Não significa que a resposta desse formulário, desse teste vocacional, vai indicar ali que é um negócio certo, que não, é só isso que você vai fazer, senão ferrou para você. Não, isso não significa isso, tá? Você também tem que ter ali um pouco vamos falar assim, de um senso crítico, e muitas vezes os testes vocacionais, eles vão te indicar mais áreas e coisas relacionadas que você pode estar fazendo, e daí com base nisso você tira as suas próprias escolhas, né, pensando ali também nos seus objetivos de carreira, né, lembrando do slide anterior. Mas, assim, o teste normalmente vai estar falando ali sobre áreas que são mais do seu estilo, são mais alinhadas com a sua personalidade, sobre as coisas que você gosta de estudar, mas você também tem que ter esse senso crítico de saber, tipo, tá, esse resultado que eu tive faz sentido? Então, tem que ter um pouquinho desse filtro. Muitas vezes, vocês conseguem achar alguns que são próprios, assim, na internet, mas se você quiser muito, assim, uma coisa mais confiável e tudo mais, normalmente é um psicólogo que vai acabar fazendo isso com você, tá bom? É uma opção, caso você esteja muito perdido, tá bom? Mas, no geral, eu diria que só essa parte de autoavaliação, fazendo as perguntas para você mesmo, como aquilo que eu falei no slide anterior e tudo mais, já vai dar certo, tá bom? Além disso, uma coisa que você vai ter que fazer é entender a sua necessidade financeira, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque se você vai precisar de um apoio financeiro para custear seus estudos na sua faculdade fora, esse tem que ser um dos principais critérios que você vai estar considerando, tá bom? Quando você for procurar, né, um país para ir, você vai ter que estar pensando os custos de ir para aquele país, custo de vida naquele país, se você consegue arcar com aquilo ou não. Vai ter que estar pensando, depois do país, né, pensando na universidade. Você vai ter que estar pensando, tem bolsa nessa universidade? Se não tem bolsa e você não consegue arcar com os custos, gente, não adianta ficar perdendo tempo naquele site. Passa para a próxima universidade. Aquela já morreu. Entendeu? É importante considerar isso, porque os custos de uma graduação no exterior, uma pós-graduação no exterior, eles podem ser muito altos, principalmente dependendo da faculdade que você vai, do país que você vai. Então, entender a sua capacidade real de custeio, para com base nisso definir quais são as universidades que são possíveis para você, são plausíveis para você e quais não são, é fundamental. Então, para isso, gente, você pode até conversar com seus pais, perguntar ali se você é custeado pelos seus pais, se você vai ser custeado pelos seus pais. Mãe, pai, qual que é o máximo de dinheiro que vocês conseguem me dar? Tá, vou usar isso. E daí, com base nisso, eu vou começar a planejar, de fato, o que vai ser depois. Procurar ali, tá, isso é o máximo que eu consigo, mas talvez se eu diminuir tais e tais e tais custos, se eu conseguir tais e tais e tais trabalhos, tudo isso
tem que ser considerado no momento que você vai pensar na faculdade que você vai fazer fora. E eu gosto, gente, de fazer a pessoa pessimista, catastrófica. Você tem que pensar o que vai acontecer comigo se no pior dos cenários, sei lá, eu conseguir uma bolsa de mérito. Só que a bolsa de mérito na faculdade falava que eu tinha que manter pelo menos essa mínima nota durante a minha graduação e a minha pós-graduação. Qual que é o máximo que meus pais conseguem me dar? Eu consigo me manter com isso? Senão, não posso pegar uma bolsa de mérito. Também tem que pensar numa bolsa de auxílio financeiro, por necessidade, né, que a gente chama. Tem que ser a pessoa catastrófica, tá, gente? Então, considere as suas necessidades financeiras. Faça ali aquele cálculo com o máximo que seus pais conseguem te dar. E fala isso, claro. Pais, me fala, isso daqui é o máximo que a gente consegue, isso daqui é o que já vai estar ruim, isso daqui é o que é o melhor, e o zero que é o ideal, né? O zero de não precisar dar nada, que é o ideal. Faz essa avaliação, tá, gente? Essa avaliação é muito importante. E ter uma conversa com seus pais, às vezes até com um banco, né? Você pode ver ali se você for se bancar sozinho, se você já tem uma renda, né? O que você tem de poupança e tudo mais. Tem que ver tudo isso, porque é uma coisa que vai ser muito importante durante o seu processo, tá? De aplicação no geral. É um dos passos zeros também ali de entender a sua necessidade financeira, tá bom?